mas esposa já é uma palavra um pouco mais completa, né? Porque mulher é um pouco mais genérica, né? Tem vários tipos de mulheres, mas uma esposa é só Deus que pode conceder. Então agradeço a Deus estar com os irmãos, com esse grupo, né? Tão lindo, abençoado. E também com o pastor Carlinhos, o Eliette, que está ali, né? Nós congregamos juntos na sede e emprestamos eles para vocês. E eles vieram para estar aqui, mas amamos muito, são gente finíssima, gente boa. E a igreja deve estar amando vocês, né? Porque nós sentimos falta deles lá. E também o Joel e a Carla, muito obrigado. E os demais irmãos, o pastor Domingos, Mariana, né? Bênção, o Thaís Alexandre. A Gi e o Léo são os seguintes de vocês, né? Deus abençoe também. Amém, Macário? Mais alguém? Não esqueci. Tem meu irmão Wilson ali. O Wilson está lá, firme e forte. O Wilson sossegado, no cantinho dele, não incomoda. Ele é meu irmão, tá, irmãos? Meus sobrinhos estão por aí. São meio tímidos, né? Mas eu não vou constranger eles. Irmãos, para quem é mais... Um abraço aos amigos, né? Tem bastante amigo meu aqui. Para quem é mais radical no quesito, pastor Sidney, família é o casal com os filhos. Para quem é um pouco mais radical na etimologia, na interpretação da palavra propriamente dita, né? E os outros são tudo parentes, então fica essa categoria aí. Só que eu encontrei alguns tipos de família, eu quero falar aqui rapidamente. Prometo que eu não vou passar da hora. E eu vou falar alguns tipos de família aqui. A primeira delas, como eu falei, para alguns, a família é só o casal com os filhos. Isso é família. Para outros, família engloba parente, né, ascendente, descendente, por aí vai. E aí, em alguns lugares, a minha esposa é do interior do interior. Então, lá no interior que a minha esposa morava, que é uma cidade do interior, eles conhecem as pessoas pelo sobrenome. Então, o bairro é praticamente, predominantemente Weber, alemão. E o nome do Rio Valde, o nome do bairro alemão é Rio Valde. Eu ainda não descobri o que é Rio Valde. Eu não sei, é alemão. E tem um cemitério que é tudo alemão. Aí está o avô dela, o bisavô, o pai e assim por diante. Eu acho legal. Eu vou lá e eles falam tudo em alemão. Eu entendo nada. Mas foi assim que eu conheci minha esposa e lá longe, né? Uma cidade muito pequenininha. Tem 900 metros o centro. Se você andar rápido, corre o risco de sair da cidade sem notar. É bem pequena mesmo. Eu vou falar o nome porque de repente alguém já viu em algum lugar. É Rio do Campo. Eu tenho um que conhece aí. Então estamos juntos. Então a primeira família que eu quero falar é a família que nós viemos. Qual que é essa família? Essa família são os nossos pais. Pai, mãe, avô, avó. Essa é a família que nós viemos. Então essa família, que é a primeira que estou falando, é aquela que nos forma. E a gente traz um pouco o resquício dessa família para dentro dessa família nova que nós vamos construir. Então essa família às vezes ajuda, na maioria das vezes ajuda muito, né? Mas ela aos poucos ela vai se tornando secundária, justamente pela eventualidade do casamento, né? Então essa família que nós fomos criados, muitas vezes nos ajudaram, mas também muitas vezes tivemos problema ali, né? Tem algumas famílias que não conseguem soltar o filho, a filha que casou. É essa família que eu estou falando, a família que a gente veio lá atrás. É como aquele casal que casaram e foram passar na casa da moça para pegar algumas coisas ali que tinha para levar para a lua de mel. A mãe chegou lá, baixou o vidro do carro e disse: minha filha, se não der certo, teu quarto está ali. Ou seja, a família que não abre mão, que não quer abrir mão. Claro, se houver agressão física, infidelidade, é uma questão assim. Mas assim, poderia ter dito assim: minha filha, se não der certo, te vira, faz funcionar. Porque quando namora, dá para terminar, mas depois que casa, é até morrer. E o pessoal não tem pressa de morrer. Então o casamento é uma coisa que demora, Gustavo, demora muito.
E o jovem em casa, ele não presta atenção nisso. É até que a morte separe. Então a gente tem que abrir mão desse filho, dessa filha. Então às vezes a família ajuda. Só que às vezes, para desvencilhar, há muito problema, porque alguns não conseguem soltar totalmente. E é fácil, irmão Eliel, falar. É fácil, sabe por quê? A minha filha tem 9 anos, está ali. Quando ela estiver lá nos 17, 18, eu desconfio que eu também vou me meter. Eu vou falar umas coisas assim, eu vou dar conselho. Até o genro chegar e dizer, sogrão, é o seguinte, aqui eu me casei com a sua filha, o senhor é uma pessoa bacana, mas agora quem manda aqui é eu e a minha mulher. E aí eu vou ter que recuar e entender que agora é a vez deles bater cabeça, errar, queimar até a água, porque tem gente que não sabe cozinhar, e sofrer, a gente não sofreu, a gente não aprendeu, então a gente tem que liberar também, né? E respeitar o gosto da nora. Por que dá problema em sogra e nora? Porque ele não respeita o gosto, né? Por exemplo, tem uma amiga nossa, linda Kátia, que ela odeia que tire a roupa do varal. Uma coisa boa, mas ela não gosta. E o que a sogra faz quando chega na casa dela? A primeiríssima coisa, ela vai tirar a roupa do varal. Ela diz, sogra, deixa molhar, eu não quero que tire. Então essa família que a gente veio, dependendo da situação, ela traz problema. Outra coisa que ocorre muito, que eu fui vítima disso e já tenho me curado bastante, é que nessa família que a gente veio, a gente teve muito trauma. Às vezes o casamento dos seus pais não foi bom. Você via seu pai agredindo sua mãe, você via sua mãe agredindo seu pai, você via casos de infidelidade, via uma série de fatores negativos, e agora você está no seu casamento e você está morrendo de medo. Meu Deus, Eliel, será que vai ser assim? Os meus avós separaram, meus pais separaram, e eu estou em crise? Será que é uma sina familiar? Não, fica tranquila, porque assim, a Bíblia diz lá em Provérbios 26:2, como a andorinha no voo não acha pouso, maldição sem causa não virá. Então assim, eu não quero saber o que a tua mãe disse, o que tua sogra falou, quanta praga que rogaram, quanta maldição lançaram para o seu lar, que veio da sua ascendência. O que eu quero que você saiba, que fique bem claro aqui, é a mão que Deus estendeu para abençoar, ninguém vai tirar para amaldiçoar. O lar que Deus abençoou será feliz, e maldição hereditária nenhuma tem mais poder do que as mãos de Deus de abençoar a tua casa. Não importa. E outra coisa que a gente tem que se policiar, para você que teve problema, talvez como eu tive com minha sogra e tal, minha sogra não queria que eu me casasse, não queria mesmo, ela deixou claro, ela falou, eu prefiro que a minha filha morra do que se case. Ela disse isso. E ela disse, eu não sei como é que vão viver. E eu, super interessado, eu também não sabia como é que a gente ia viver. Sinceramente eu não sabia. Porque assim, eu congregava nessa igreja na época, e eu tinha 17 anos, eu virei para essa moça sem nada, eu disse para ela, quer se casar comigo? A minha sogra, quando viu isso, ela não acreditou que eu tinha tanta coragem, porque a gente não precisa ter muito dinheiro, precisa ter coragem. E eu tive coragem de fazer isso. Então, assim, hoje eu entendo o lado dela, mas na época eu dizia, ela só pode estar endemoniada. Não aceitar uma situação dessa, mas hoje eu entendo, entendeu? Então tem muitas frases e falas que a gente ouviu que a gente tem que passar por cima, porque do contrário a gente não vai ter paz. E eu não tinha nada mesmo, eu tinha amor para dar, só. Mas disse que, e assim, e muita coragem. E a minha esposa tinha muita coragem também, porque ela tinha 16 anos, e depois quando ela fez 17, eu fiz 18, nós nos casamos. Então assim, foi bem difícil, sabe? Do meu lado ninguém quis, meus pais, meus avós, até quando estava vivo bisavô, ninguém quis que eu casasse, achava que era muito cedo. E do lado dela também ninguém quis, só tinha uma pessoa que quis só, é Deus, que é um ser sobrenatural, e uma outra pessoa de carne e osso, que era a avó da minha esposa. A avó da minha esposa queria, e ela queria que ela lutou, ela orou, ela falou que eu ia casar com ela fez de tudo, sabe? E ela está lá, 90 anos, vai fazer agora dia 15 de outubro, está lá firme e forte, morando naquela mesma cidade lá em Rio do Campo. Então ela foi assim um bálsamo para a minha vida, ela acreditou, ela lutou, ela dizia, Kátia, aí a Kátia terminava o namoro por carta, a gente não tinha internet na época, faz 27 anos, gente, dá licença assim, eu vou explicar para vocês como é que a vida funcionava naquele tempo, era assim. A gente comprava uma ficha, depois veio o cartão, né?
Tinha um cartãozinho que a gente comprava de 40 unidades, quem dá risada é da minha idade. E assim, a gente colocava lá e ficava torcendo para não diminuir e ia caindo. Então a gente conseguia falar por telefone lá uma vez ou outra, fora isso era só por carta. Então a gente brigava por carta. Quando mandava a bronca, levava 8 dias para a bronca voltar. Essa era a vida no ano de 1998 para se casar. Hoje, pessoal aí, uma mensagem do WhatsApp, não tem resposta, fica mandando interrogação brava, porque faz 5 minutos que eu mandei e até agora não respondeu. Que Deus te livrou de você namorar por carta, tá? Então assim, ó, a família de José, os irmãos dele, deu problema dentro de casa. Família de Gideão, problema com o pai. Jefté, problema com o pai, problema com os irmãos. Davi, problema com os irmãos, problema com os pais. Jesus, problema com os irmãos também que não acreditavam nele. Mas assim, irmãos, mesmo com todos os perrengues, família é família. Aleluia! Você pode ver, briga, tá. Aí fica um doente, estão lá revezando para cuidar do outro no hospital, e se ajudando, entende? Então assim, ó, ainda é melhor ficar em família. A gente guarda algumas coisas que a gente devia ter jogado fora já, mas é bom para a gente aprender a viver. Então assim, ó, o que eu sofri, às vezes eu não falo muito, para não envergonhar muito, mas dessa família que eu vim, eu tive muita rejeição. Então eu cresci rejeitado, muito rejeitado. Então meu coração precisou ser lapidado. Por quê? Eu desenvolvi um complexo de inferioridade, ficar só pelos cantos, não querendo me envolver e tal. Só que assim, ainda bem que eu casei com uma mulher determinada. A Kátia, ela é o oposto de mim. Eu sou mais reservado, fechado, mais tímido. A minha esposa é totalmente ao contrário, ela é mais extrovertida, então ela é pro meio, ela é positiva. Eu sou mais negativo. Mas se não der certo, ela assim, não, mas vai dar certo. Eu fico sempre assim, e sempre o casal é assim, mas não tem casal igual. Pode ver, se um é mais introvertido, o outro é mais extrovertido. Um é mais quieto, o outro é mais falante. Eu não sei quem é você lá na sua casa. Mas sempre tem um assim. Tem um que é mais, fica esperando, o outro já vai lá, já toma a decisão, não, vamos fazer. Um está sempre preocupado que não vai dar certo, o outro não, vai funcionar assim. Um está segurando o dinheiro, diz, não, a gente tem que guardar, tem que poupar. O outro não, se morrer não leva nada, daqui para o caixa. Não tem casal igual, não existe cônjuge que é igualzinho. Sempre tem um que é mais e o outro menos. E é nisso aí que faz o casamento dar certo. Homem é homem, mulher é mulher. Gente, e eu já vi tanta gente brigar por causa do gênero. Eu digo, não, mas é que assim, pastor, meu marido, ele chega do trabalho e ele senta lá e ele fica. Aí eu disse, ele consegue? Consegue. E a irmã consegue? Não, eu estou agitada, eu estou correndo de um lado para o outro. Sim, porque você é fêmea. E ele não, ele é homem. Então, ele vai ficar lá, por quê? Ele está descansando a mente dele sem pensar nada. Mas ela começa, para e diz, o que está pensando? Ela tem inveja dele parado. Ela começa, fala. Aí ele diz, eu não estou pensando nada. Ela começa, está pensando em me deixar isso? Está lembrando da ex? Não é nada disso. Está pensando em fugir de casa? Não, nada, eu só não estou pensando. Não, mas não pode. Você ficar sem pensar nada não pode. Pode, irmã. Pode, a gente consegue. Quantos homens conseguem ficar sem pensar nada? Pelo menos uma hora. Aí, ó. Consegue. Então quando a gente está lá sem pensar nada, deixa a gente lá. E outro, irmãos, homem é diferente de mulher em muitos aspectos, mas a diferença é que faz o casamento acontecer. Irmão, se não fosse Deus que inventasse casamento, não dava certo. Aleluia! Sabia? Porque casamento não é gente para iguais. Casamento não é coisa para iguais. Porque homem e mulher são diferentes, por isso que é heterossexual, é diferente. Você sabe que entre todos os casamentos que hoje existem, entre casamento até aqueles que a gente não concorda, casamento homoafetivo, de homem com homem, mulher com mulher, você sabia que a taxa de divórcio de casamento de mulher com mulher é 70%, é a mais alta que existe? E era para dar certo porque elas são igualzinhas, né? E o casamento do homem com a mulher não era para dar certo porque são tão diferentes, mas é na diferença que ocorre. E às vezes tem casais que eles são o contrário. Na casa é ela que troca a lâmpada, ela troca a torneira, ela troca a resistência do chuveiro, ela pinta a parede da casa. Tem casa que é assim. Eu não estou criticando, estou falando que é assim. Mas tem casa que o homem não, deixa comigo. Mas assim, mas às vezes o homem não faz porque não tem incentivo. Pensa só, irmão, ele demorou 6 meses para pintar uma parede. Ele decidiu, acordou e ele pensou, hoje eu pinto essa parede. Ele foi lá, comprou a tinta, foi lá, pintou, ficou uma maravilha. A irmã chega e diz assim, estava na hora, né?
Ia fazer aniversário esse Lima aí. Mas a mulher sábia, ela diz assim: que bênção que você conseguiu pintar essa parede. Demorou, mas ficou maravilhosa. Vem cá, meu amor, que eu vou te abençoar. Quando ele arruma o cabelo, sai do momento, ele diz assim: o que mais que tem aqui pra gente arrumar aqui nessa casa aqui, que a gente pode ver o que pode fazer? Porque ele recebeu o quê? O incentivo de alguém que tem sabedoria para reforçar um comportamento bom. Então, por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa. Quem constrói a casa é a mulher, mas quem protege é o homem. Quando você chegar em casa, irmão, tira a sua aliança, tira dele, e coloca a sua aliança, e tenta colocar a dele exatamente em cima da sua. Você vai perceber que a dele vai ficar por fora, porque o homem é protetor. Mas se colocar a aliança da mulher, você tentar colocar do homem de quina em cima, ela fica. A aliança do homem fica sobre a da mulher que está na parte baixa, inferior. Porque a mulher é o fundamento. Por mais que você não concorde, mas a mulher é o fundamento. Não estou dizendo que você é mandado. Às vezes é, mas não. Mas assim, a mulher é o fundamento. Pode prestar atenção. Você conhece o potencial de um homem olhando para a esposa que ele tem. É verdade. Você olha para a esposa de alguém e você pensa assim: coitado, esse aí nunca vai chegar a lugar nenhum. Mas às vezes você olha e pensa assim: esse é um Zé Ninguém, mas ele casou tão bem que esse camarada tem potencial. Eu não sei se é verdade, mas disse que a Michelle Obama estava em posto de combustível com o Barack Obama. Daí ela disse, olhou e viu o ex-namorado lá abastecendo o carro. O Barack Obama disse assim: aí ó, tivesse casado com ele, ó, seria esposa de frentista de posto. Ela disse assim: se eu tivesse casado com ele, ele seria o presidente dos Estados Unidos. Diz que o homem é a cabeça, mas a mulher é o pescoço, né? E é muito interessante assim, ó, uma mulher sábia. O homem chega em casa estressadérrimo, querendo tirar satisfação com todo mundo. Ela começa: amor, calma. Amor, calma, põe a tua cabeça no lugar. Ó, depois você vai ter que ir atrás, vai ter que pedir perdão. Olha como a mulher, ela tem esse poder de ajudar a gente a se acalmar. Ela é um calmante. Agora, às vezes, não é problema nenhum, mas a mulher começa: mas você tem que tomar satisfação. Não, você está no seu direito. Quem que eles estão pensando que são? Não, você tem que fazer alguma coisa. Toma atitude, você tem que fazer. Às vezes não é nada demais. Por isso que eu digo, a mulher sábia, ela constrói. E ela constrói. Você pode ver, a prosperidade passa pela esposa. Por isso que a palavra bait no hebraico é casa. E a mesma coisa que esposa para o judeu. Quando ele saiu da guerra, eles não diziam: vou voltar para casa. Eles diziam: vou voltar para a esposa. Esposa, uma mulher que gerencia bem o lar, a vida prospera, os filhos são prósperos, a vida permanece, o espiritual funciona. Irmão, o espiritual não anda quando o casamento vai mal, para! A Bíblia diz: marido, coabitai com entendimento, para que a sua oração não seja impedida. Irmão, você já tentou orar com a mulher? Brigar com a mulher? Não, nunca. Vamos ver, eu levantar a mão primeiro, para ver se tem mais um corajoso aí. Brigou e foi orar. Não? Só eu? Os outros aqui são tudo anjo. Já reparou? A gente deu um probleminha. Você entendeu? Briga é normal. Aí a gente disse: não, mas eu vou orar aqui, vou botar ela na mão do Senhor. Vamos orar. Gente, não dá. Quer ver terrível é brigar e querer dormir. Não dá. Gente, tem que arrumar. E aí fica. A esposa, principalmente, quando ela está brava, ela deita lá na pontinha da cama e fica toda encolhidinha. E se a gente chegar perto e encostar o pé, ela dá aquela tiradinha, tipo assim: não encoste em mim. E fica ali. Aí a gente vai tentando aos poucos arrumar a situação. Por quê? Porque a gente sabe que é ruim ficar brigado. Já pensou brigar e trabalhar no outro dia? Que ruim que é. Ou quer ver, irmãos, brigar e pregar? Já pensou nisso, não? Brigar e pregar para casais? Aconteceu comigo um dia, brigando com a minha esposa dentro do carro, chateando ela, irritando ela, dali de casa até Itajaí, congresso de casais. Chega no púlpito, eu estou sentado lá, levanta, dá o bem-vindo, todo mundo se cumprimentando, e eu aqui pensando: meu Deus, como é que eu vou pregar hoje? Eu chateei minha esposa dentro do carro, e olhando para ela cumprimentando todo mundo. Daqui a pouco eu olhei assim pelo canto do olho, porque os bancos estavam assim, ela estava vindo na minha direção, eu pensei: ai, agora? Ela chegou perto de mim, me deu um abraço e falou assim no meu ouvido: pode pregar tranquilo, tá? Eu te perdoo, eu te amo. O coração acalmou.
E eu preguei também aquela noite, foi uma maravilha. Porque o meu coração acalmou. Então assim, acalma o coração dessa pessoa. Essa pessoa que você se casou veio com sintomas de rejeição. Você é a pessoa que vai curar. O melhor remédio que Deus tem para o marido é uma esposa. O melhor remédio para uma esposa é um marido. A palavra marido significa arquiteto dos sonhos. Um aleluia já está bom demais. Então, irmãos, a segunda família é aquela que nós construímos. A primeira foi aquela que nós viemos. A segunda é que nós construímos. Essa família que nós construímos é aquela que a Bíblia fala, 19 de Mateus: deixará o homem, seu pai, sua mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Em nenhuma outra relação existe esse uma só carne. Não existe outra sociedade. Não existe mãe e filha, uma só carne. Pai e filha. Não existe irmão e irmã, uma carne. Uma carne é casal. Casamento é uma só carne. Então o casamento que faz a família começar. Quando deixa pai e mãe, nós começamos um lar. Então às vezes a gente vê duas pessoas boas se casando. O que a gente pensa? Vai dar certo porque os dois são queridos, os dois são gente boa. Mas assim, irmãos, caminhando por esse tempo, falando de família, eu percebi que às vezes duas pessoas boas, maravilhosas, elas se casam e não é uma garantia de que o casamento vai dar certo. Porque o casamento, ele não é apenas a mistura, mas é o resultado de dois. Você está entendendo? Por exemplo, essa luz está acesa. Elas só estão acesas porque tem o neutro e tem o fase. Não são dois neutros, não são dois fases. Então às vezes a gente pensa, não, mas são tão iguaizinhos que vai dar certinho. E às vezes não dá. E às vezes tem um todo atrapalhado que se casa com uma pessoa totalmente organizada. Eu fico pensando, isso não vai dar certo. Ou ele se organiza, ou ela se atrapalha, ou vice-versa. Mas o detalhe é que no balançar da carroça, as melancias se ajeitam. E a gente vai tolerando, e a gente vai aprendendo, e vai suportando. Então a beleza do casamento é melhorar o outro. Tem gente que diz, não, mas depois eu melhoro. Não, a gente vai melhorar no caminho. A gente arruma o motor com o carro andando. Por isso que existe palestra, homem ao máximo, mulher ao máximo, como é que é lá? Lar feliz. Por quê? Pra gente ir se ajeitando. A gente diz, não, eu não preciso, eu já sou romântico, eu já falei que eu te amo. Se eu mudar de ideia, eu te aviso. Só que a vida é cheia de detalhes, irmãos, e a gente não aprende tudo. Então assim, eu conheci um amigo meu que ele casou muito mal mesmo, mas passou muito perrengue com a esposa. Só que aí, com o passar do tempo, né, eu não sou a favor do divórcio, mas no caso dele, infidelidade e tal, ele se casou, mas ele se casou com uma pessoa que, assim, maravilhosa. Ele é pastor, e eu fui pregar no aniversário dele. E no aniversário dele, eu conheci ele já faz 27, 28 anos. No aniversário dele, ele disse assim, pastor Eliel, essa mulher que eu me casei, ela está sentadinha ali, ela diz que me ama todo dia. Às vezes de madrugada, ela vira para mim e diz assim, eu te amo. Aí ele fica dizendo, eu também te amo. Mas é uma coisa que parte dela. Só que eu aprendi uma coisa, para essa mulher chegar nesse nível, ele tornou ela assim. Ele tornou ela assim. Porque não vem pronto. Irmão, esposa não vem pronto. É a gente que faz. Se a gente quer carinho, dá carinho. Se a gente quer amor, dá amor. Se a gente quer cuidado, dê cuidado. Se uma esposa não é amada, ela não vai ficar assim, eu te amo. Ela não vai. Ela vai começar a se deprimir, vai começar a ficar pelos cantos, ela vai ficar deprimida. Mas assim, quando a gente torna o outro uma pessoa agradável, quando a gente deveria brigar e não briga, e a gente passa, e quando a gente não fala assim, eu te avisei, só essa frase que a gente deixa de falar, às vezes não se diz, eu te avisei, eu não avisei, só isso aí já, porque ela está esperando, às vezes ele está esperando que o outro diga, eu te disse, mas tu é teimoso, aí a gente decide não dizer, aí a pessoa começa assim, puxa, você não falou, que legal, né? Você foi parceiro, aí o coração começa a se aquecer, então o lar começa a ficar bom para voltar, então torne o teu lar melhor, não espere o outro melhorar, melhore. E tem gente que olha
invés de melhorar, piora, porque inventa coisinha, começa a procurar coisa do passado, arqueólogo, fica desenterrando o passado, vira a página, viva do novo, Deus tem algo melhor e maior. Irmão, daqui na porta todos nós temos algumas coisas que nós gostaríamos de esquecer, e Deus nos livre de alguém que faça lembrar. Então esquece aquilo que machuca, para de ferir, para de ofender, para de magoar, para de machucar, mas transmita cura, renovação, proteção, cuidado e bênção. E crie hábitos. Tem casal que não beija mais. E eu vi uma estatística que foi muito interessante, que descobriu que o marido que beija a esposa de manhã e quando chega, estatisticamente ele vive 5 anos a mais. Aleluia! Glória a Deus! Que bênção! Glória a Deus! Glória a Deus! Você está beijando, irmão? Está beijando, irmão? Eu já falei aqui em algumas igrejas do pastor que elaborou um projeto de beijar a esposa quando chegasse em casa, né? Ele disse, olha, vamos atrasar na igreja, era reunião pastoral, 6 pastores, um era pastor de casais. Nós vamos atrasar 40 minutos, e quando nós chegarmos em casa, agarra a esposa, puxa no peito e dá um beijo demorado, 10 segundos. O pastor disse, não vai dar certo, isso aí vai dar problema, pastor, eu vou apanhar. Disse, não, mas eu vou. Bateu na porta, a esposa já veio resmungando, porque não leva a chave, porque eu sou uma boba mesmo, que eu tenho que estar abrindo porta. Quando ela chegou, ele agarrou ela pelo braço, puxou e beijou ela e contou aqui atrás, 1, 2, 3, 4, 5, até 10. Diz que estava tanto tempo sem dar um beijo demorado que ela disse, ó, pastor, tu disse reunido para contar esse pastor. Depois daqueles 10 segundos, aquela mulher me puxou pelo braço para dentro de casa. Foi um avivamento, foi uma bênção. Porque avivamento de família é em casa, irmão. A renovação de casa, do lar, é o prazer de estar junto. A chegada dos filhos, essa é a família que nós construímos. Os filhos chegam, irmão, e quando descobre que está grávida, é uma festa. Meu Deus, que alegria! Eu lembro a Kátia e eu, quando nós fizemos fertilização in vitro, Kátia engravidou, que bênção, que maravilha, estávamos felicíssimos. Mas infelizmente a nossa história não foi boa. A Kátia perdeu os embriões, até inclusive da fertilização in vitro, não engravidou. E assim, eu fiquei muito triste, e a Kátia muito deprimida. Nós gastamos muito dinheiro, irmãos. Eu somei na época, dava 40 salários mínimos. Gastamos em fertilização in vitro para a Kátia engravidar, para que os filhos chegassem. E eu lutei por isso, irmãos, eu fiz a minha parte, a Kátia fez a parte dela, mas ela não engravidou. A vontade que eu tive é dizer assim para Deus, assim, ó Deus, tá bom, então já que o Senhor não quer dar medo, me dá para os outros, então eu vou seguir minha vida, o Senhor segue a sua. Fiquei com muita raiva de Deus, eu orava com raiva. Mas aí meu coração começou a descansar, porque eu comecei a aceitar a vontade de Deus. E quando eu aceitei a vontade de Deus, eu me lembro que a moça do fórum me ligou, que tinha uma menina para doar no fórum. Eu estava na fila há 3 anos. Ela disse, Eliel, aqui é a Thaís do fórum. Tem uma menina de 20 dias aqui, você quer? Eu disse, eu quero? Segura aí que eu estou indo. E fomos. Chegamos no fórum para entregar um comprovante de residência. Quando eu estava saindo, ela disse assim, não, espera pai, calma, você não vai embora já. Pega aqui, beleza, eu nem tinha visto. Lá no bebê conforto ali, ela só pegou, colocou no meu colo e disse assim, parabéns, você agora é pai. Quando eu peguei aquele bebezinho naquele fórum, Deus estava dizendo assim para mim, você gastou 40 salários mínimos, eu tinha de graça. Aleluia! Só que você quis do seu jeito, então deixa eu fazer do meu. E com o tempo, essa menina, ela foi usada por Deus para ir curando o nosso coração, ao ponto da gente não desejar mais filhos e a gente aceitar o jeito que Deus fez a nossa família. 2 filhos por adoção, ponto, acabou. Uma família que eu vim, a família que a Kátia veio, a Abigail de outra, o Jefferson de outra, juntou os 4, pronto, a gente é uma família. E eu descobri que família não é só sangue, família é afeto, é proximidade, família também é comunhão. Então essa é a família que Deus nos deu, é a segunda família que nós construímos. Aí vem essa felicidade, ela é uma felicidade maravilhosa, os filhos chegam, é aquela alegria. Mas depois, irmãos, é o trabalho, os filhos também é o trabalho. A felicidade dá uma diminuída. Você casa, meu Deus, que bênção, casou, ela é só minha. Aquele prazer, aquela alegria.
Saber que está ali no documento, passei com meu nome, não paguei nada, está aqui, ó, casada, tal, casado, feliz da vida. Mas um dia essa mulher vai te fazer muita raiva. Um dia esse homem vai te fazer muita raiva, ele vai fazer você esperar, ela vai gastar um dinheiro que você tinha guardado e não vai te falar, e aí você vai descobrir, e vai acontecer muitas coisas ruins no meio do caminho, mas mesmo a despeito de tudo que é ruim, resista ao momento difícil e prossiga. Porque muitos estão parando por qualquer coisa, não pare. Irmãos, vai ter dias difíceis no casamento, mas aguente. A felicidade não é uma coisa contínua, permanente, ela é temporária. Às vezes ela está lá em cima, você compra um carro, meu Deus, que felicidade. Chega o carnê com 60 páginas, pronto, a felicidade já vai lá embaixo. Mas é a vida, continue. Continue. Irmãos, casamento não é eletrodoméstico que você estraga e pensa, não dá para arrumar. É 300 um novo. E o conserto é 180, então eu vou comprar um novo, mas o casamento não, os casamentos a gente tem que arrumar. E a gente olhar para aquela pessoa que a gente já olhou tanto, a rotina deixou desgastada, pensei agora, o que eu faço? Aí vem os filhos, e aí depois vem a educação dos filhos, alguma coisa dá certo, outra não, aí caminha para a terceira família, que é essa família que eu encerro aqui, é a família que fica. Que família é essa? É o casal que vai ficar só. Do jeito que começou. Só os dois. O tempo vai passar, vai ficar só. Só os dois, só o casal. Se você não usou os filhos como muleta, no casamento, quando os filhos saem, prossegue. Agora, se a única razão de estarem juntos são os filhos, e demorar um pouquinho para vir os netos, o casamento está em risco. E eu já vi muitos casamentos que acabaram quando os filhos saíram. Olharam para o outro, pensaram assim, o que a gente faz? Eu disse, não sei. O que a gente fazia? Ela vivia em redor dos filhos. Agora os filhos não estão mais ali. E ele olhava para os filhos e não esqueceu de olhar para ela, não se priorizaram. Por isso que a Bíblia diz que o solteiro cuida das coisas do Senhor, mas o casado cuida das coisas deste mundo. Por que deste mundo? Porque o casamento é deste mundo. E para a gente viver até que a morte separe, mesmo com os filhos, a gente não pode mudar a prioridade. Porque o que mais derruba casamento é falta de prioridade. Por mais que os filhos chegam, a prioridade é o cônjuge. Se você priorizar os filhos, quando os filhos forem, você vai ficar ou uma mãe, uma sogra enjoada, que fica lá em cima dos filhos, ou você se torna uma pessoa totalmente sem sentido para a vida, não tem mais nexo, não tem mais lógica. Por isso que eu digo, case com alguém que você ama e gosta de conversar, porque o tempo vai passar e vai ficar só os dois, então vocês vão ter que conversar. Pois é, agora ficou nós dois, e dependendo da situação, da saúde, nem coisa não dá mais. Aí o que faz? Conversa. Por isso, irmãos, que eu cheguei numa conclusão. A minha esposa e eu, nós tiramos pelo menos 2 ou 3 dias da semana para nós ficarmos sozinhos, eu e ela. Ou a gente dá um jeito de fugir, ou a gente fica em casa, mas sozinhos. Dá um jeito de arrumar tudo antes para ir para a cama 9 horas. Pronto, esse negócio de depois eu vou. Não dá certo. Esse negócio, irmão, para você não cair nessa, faz o seguinte, quando ela falar, vai para a cama que depois eu vou, deite no lugar dela. Porque todo cônjuge tem um lado para dormir. Se tentar dormir do outro lado, ou mudar, parece que está contramão. Então, deite no lado dela. Ela não vai dormir no teu lado, ela vai te acordar para você mudar. Quando ela te acordar, chegou a tua hora, campeão. É uma dica que eu dou. Mas o casal precisa estar junto. Por quê? O lar tem que ser forte. O lar tem que ser forte para aguentar a vida toda. Quando os filhos saírem, vai ficar só os dois. Agora a gente tem que arrumar alguma coisa para fazer. E aí sim a gente precisa olhar um para o outro e dizer assim, valeu a pena? Valeu a pena. É agora o nosso momento que a gente vai estar junto, olhando para o outro. E vencer o tempo. O casal tem que vencer o tempo, porque o tempo chega para todos nós. Mas fica aí criticando o cônjuge. Olha, você tem celulite. Aí você está barrigudo. Ó, você
tá com o cabelo branco, dela o teu caiu. Então assim, irmãos, a gente fica olhando, parece que o outro está envelhecendo, mas não, nós casamos para envelhecer junto. E irmãos, e não é pecado envelhecer. Envelheça com saúde. E você ame a pessoa com quem você se casou. A Bíblia diz: enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme a Deus, ela será honrada. Honre essa mulher, mesmo que ela envelheceu, ela é sua mulher. E nós casamos para envelhecer juntos. E é tão legal, a gente brinca, porque a gente vai achando engraçado, muda muitas coisas, a gente inventa coisas, a gente cria mania. E às vezes a gente acha muito novo para algumas coisas e muito velho para outras. E a gente fica nesse meio, né? Eu estou com 45 anos aqui e tal. E eu digo, gente, o casamento ele melhora com o tempo. Eu não troco o meu casamento hoje pelo que eu vivia há 27 anos atrás. O casamento é melhor. Eu acredito que os casais perceberam isso. O casamento ele vai melhorando, a intimidade melhora, as conversas melhoram. No começo, parece que um ou outro pendia para o outro lado. Às vezes quando a gente brigava por causa de parente que não estava nem aí para nós. Hoje acabou, a gente se uniu tanto que ninguém, nada, entra no meio, nada. Quando um dá uma bronca no filho, o filho vem e diz: ó, pai, a mãe falou isso. A sua mãe falou? Então, tua mãe falou para falar, meu querido. E aí a gente passa a não ter mais aquela coisa de: eu sou o homem da casa, eu tenho que dar a última palavra. E às vezes os casais vêm perguntar para mim: Eliel, quem é que manda em casa? Quem é que tem que mandar? Aí eu digo: olha, ninguém manda. A gente conversa. Por que a gente tem que estar aí? Não, eu mando. Não, tu manda. Não, eu mando. Não, a gente conversa. O que a gente faz? Vamos fazer isso? Não, você acha que é melhor aquilo? Não. Porque assim, a esposa sabe, ela não bate de frente com o marido, não, ela não duela com ele na autoridade, mas ela faz ele pensar que é ele que está decidindo. Então ela diz assim: amor, você que sabe, mas só que da outra vez não deu certo. Mas tá bom, você é o homem, você é o macho alfa desse lar, você que vai decidir, mas você sabe muito bem que já deu problema, e o povo pode falar, e você pode dar errado, pode dar ruim. Mas como é você que é o homem, aí por fim ele diz assim: tá bom, eu decido, ninguém vai mais, ninguém faz mais, pronto. Ela não precisou brigar, entendeu? Quando é pro bem. É maravilhoso isso, quando a gente não duela. A gente não fica pensando quem é que manda. Irmão, a gente conversa. E a gente conversando, a gente se entende. E a gente aprende a discutir também, né? A minha esposa e eu, quando nós estávamos no começo do casamento, a gente tinha umas discussões bobas assim. E a gente discutia mesmo, por causa da menina dela, por causa da minha mãe, por causa... brigava. E um dia, minha casa sem muro, nós brigando no auge da discussão e tal, desligou um carro bem perto da porta ali. E aí a gente olhou um pro outro e disse: chegou visita. Meu Deus, e agora? Já arrumamos umas coisas, jogamos umas bagunças pro lado, que dá para esconder da visita, a gente esconde. E é ruim a gente dizer assim: não repara. Se a gente falar não repara, daí que repara. Então não fala repara, não fala. E aí, a minha esposa e eu combinamos ali, tá, vamos receber a visita, ativou o modo recepção, todo mundo sorrindo. Eu peguei a bicicleta, fui na padaria comprar pão, ela ficou conversando com a visita, e aí foi lá, fez o café, a mesa posta, todo mundo conversando, rindo, ela colocando as coisas na mesa, de vez em quando dava uma olhadinha para mim, eu olhava assim de canto de olho. Aí conversamos com a visita, aquela horinha, 1h30, a visita foi embora. Quando eles saíram, aí a gente continuou. Eles nunca souberam que nós estávamos num pé de guerra e brigando, porque a gente brigou cordialmente. A vida da gente é assim. Tem dia que a gente está tão chato, tem dia que a gente está tão irritante que o outro não suporta mais. Então a gente precisa se tolerar. E chega outro dia que é a vez do outro, né? Então a gente respeita. E o último aqui, irmãos, a família que nós escolhemos. Eu acho lindo isso aqui, irmãos, porque a família de onde viemos, a família que construímos, a família que fica e a família que a gente escolhe. Qual que é a família que a gente escolhe? A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão. Amigos mais chegados que irmão. É que eu tenho um amigo, ele está direto lá em casa, ele almoça lá em casa, toda semana vai lá. Nunca me convidou para ir na casa dele. Ele é meu amigo? Não, ele não é teu amigo, ele achou uma casa para jantar. Então assim, eu acho extraordinário o livro de Ruth, porque morreu Malom, Quilion e Limeleque. Ficou a Ruth, a órfã, e ficou a Noemi. Nenhuma tinha nada a ver com a outra.
elas eram casadas com 3 homens distintos, que um era o pai e 2 filhos. Mas aí, quando morre Malom, morre Quilion, a órfã, que era o nome dela, e Rude, elas são recomendadas a voltar para os deuses delas e para os pais delas. Mas aí a órfã vai embora, mas a Ruth olhou para Noemi e disse assim: olha, eu não vou te deixar. Noemi disse: mas eu não posso te dar filhos. Mesmo que eu arrume um homem hoje e eu engravide essa noite, você vai esperar ele crescer, que era a lei do levirato, né, que morre sem filho. O cunhado ali casava-se com a cunhada para poder manter o nome do falecido. E aí vocês não vão ter esperança, quando que esse homem vai crescer? E a Ruth olhou para Noemi e disse: mas aonde tu fores, a maior declaração de amor na Bíblia é de uma nora sem marido para uma sogra sem filho. É a família que nós escolhemos. E não é só a família que a gente escolhe amar, porque às vezes, irmãos, a gente não se dá bem com o pai, com a mãe. Eu estou dizendo isso por experiência própria. Eu não tenho um relacionamento com meu pai. Eu não me criei com meu pai. Não tem aquele afeto, aquele calor, aquela coisa. Eu sempre me aproximo, mas é só eu que me aproximo. Sabe quando a gente se aproxima da pessoa e aí você se afasta por um mês, a pessoa não liga, não vai na sua casa, não pergunta, e você sente que não faz falta? Um relacionamento que não tem retribuição, que não tem, assim, do outro lado não tem nada. E assim, eu espero que o seu casamento não seja assim. Que só você se doa. Você vai lá, lustra o sapato dele, leva a toalha no banheiro, leva até a cueca no banheiro, faz tudo certinho, a comida na hora, a mesa posta, tudo. E um homem que não, você diz assim: amor, desculpa colocar o pé aqui, amarra a minha sandália. Ah, tu não é aleijada? Amarra aí. Isso, irmãos, é uma coisa que acontece sempre, quando não há uma retribuição do outro lado. Aí a gente começa a fazer o quê? A gente começa a mendigar atenção, mendigar afeto. Então essa palavra de Deus é para todos nós aqui. Para que ninguém aqui mendigue afeto, comece a dar. Para que ninguém fique mendigando atenção, comece a dar atenção. Porque senão o outro vai cansar. E eu digo uma coisa: depois que cansar, acabou. Você acha que vai ter essa pessoa a vida toda se humilhando, pedindo atenção? Ah, eu quero teu amor, eu sou louca por ti, sou apaixonada por ti, você não disse que me ama, eu te amo. Chega uma hora que essa pessoa cansa. Então, antes dela cansar, de repente é essa palavra que você precisava hoje. Antes dessa pessoa cansar, olhe para ela e diga assim: eu te amo, e eu vou retribuir o amor que você tem dispensado a mim. E mesmo que você não se sinta retribuído, comece a amar, comece a falar. Principalmente homem, mulher quer que fale. Se você não fala, comece a falar. Porque mulher, a gente não é muito pelo que a gente fala, mas a gente gosta do que a gente vê. Então, já sabe como é que funciona o universo masculino, como é que funciona o universo feminino. Mulher gosta de ouvir: você está bonita, você está bela, você é inteligente, você é o acerto da minha vida, você é a pessoa que eu acertei cheio. Olha, se não é você, eu não tinha vontade de voltar para casa. E o homem? O homem não precisa de muita coisa, gente. Barriga cheia, comeu. Mas eu achei legal uma fala do pastor Cláudio, que ele disse que a mulher sábia vê que uma marido está na roda de homens, né? Ela não chega assim e diz assim: amor, para casa. Não, mas ela chega lá e diz: dá licença, vai no ouvido dele e diz assim: amor, resume aí que eu não estou bem, eu quero ir embora. Aí ela sai dali uns 5 minutos e diz assim: pessoal, amanhã eu vou trabalhar, estou cansado, não posso ficar mais. E aí ele simplesmente sai, segura o braço dela, vão para casa, e aí a noite foi uma maravilha. Você quer mesmo ter uma noite de amor boa? Perca a razão. Porque às vezes a gente quer ter razão, mas às vezes ter paz é mais importante. E eu descobri uma coisa maravilhosa entre relacionamento pai, mãe: perdoar sem as pessoas pedirem perdão e eles não precisarem mais pedir perdão, que a gente já está curado aqui e aqui. Nosso coração já descansou. Porque tem alguns cônjuges que ficam esperando: não, ele tem que vir, ele tem que me pedir perdão, eu quero ouvir você falar. Não, de hoje em diante nós vamos aprender uma coisa: não precisa muito disso. Porque como é que a gente pede perdão? A gente chega,
vou falar por mim, homem. Amor, como é que tá a tua mãe? O aniversário dela é em setembro, né? Dia 7, como que eu vou esquecer? De fato, minha sogra faz aniversário em setembro. Eu vou chegar lá, mas calma, eu não tenho capacidade de chegar dizendo me perdoa. Então eu vou me chegar, eu vou me interessar pelas coisas dela, eu vou me aproximar. E aí a gente vai deixando se aproximar. E isso é pedir perdão. Isso também é pedir perdão, pelo amor de Deus. Eu vou dizer mais uma coisa: perdoe sem que as pessoas precisem de pedir. Porque quem precisa de cura sou eu. Eu preciso de paz. Eu quero ter paz. Eu não quero viver uma vida escrava de sentimentos e emoções. Eu quero ter paz. E eu tendo um casamento bom, me tornando feliz no meu lar, parece que a minha vida está completa. Aí você já vê que não precisa de muita coisa, não precisa de muito mais. Porque o seu coração está curado. Então assim, ó, cure o coração desse homem, cure o coração dessa mulher. Essa mulher que tem esse histórico de desprezo, mas cure ela com uma palavra de amor, com um abraço apertado, um eu te amo. Essa palavra tão maravilhosa de afirmação que faz o outro se sentir tão importante. E elogia a comida dela também, porque quando está ruim você fala. Então elogie. Tipos de esposa, para nós encerrarmos: aquela que é rigorosamente implicante, tem aquela que é pirracenta, brava, tem a dominadora. Se tem uma mulher dominadora, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Se você é dominadora, tudo que uma mulher domina, ela despreza. Tudo. Então não domine o seu homem. Se você é dominador, tudo que o homem domina, ele despreza. Você começa a olhar para aquela pessoa que você se casou e ela não tem atitude, não tem opinião própria, porque você sufocou com o seu controle possessivo, dominador, autoritário, autoritária. Você não deixa ele falar, não deixa ela falar, você não deixa ele se expressar, você não reconhece a opinião. Então assim, ó, não domine porque você despreza. Uma mulher passiva, tanto faz, tá bom, o que der para mim tá bom. Uma feminista que rivaliza com o homem, quer assumir o lugar dele. Uma mulher inconformada que nunca está bem, uma rebelde, briga, orgulhosa. Tem aquela que é preguiçosa no celular, não limpa a casa, não faz comida, não cuida dos filhos, não lava roupa. Aquela escandalosa que faz o maior barraco, grita. Mas tem a virtuosa, glória a Deus. E aí tem mais dois tipos de mulher: a dona de casa, que ficou em casa cuidando do marido, limpando a casa, fazendo comida, levando a toalha para ele no banheiro, passando a camisa para ele ir para o culto, criando os filhos, levando os filhos na escola. E tem aquela que é a empreendedora, tem aquela que é independente, aquela mulher estudiosa, que assumiu uma liderança na sociedade, que fez 3 faculdades, que trabalhou, que ganhou muito dinheiro. São duas mulheres, as duas envelhecem. E depois de uma certa idade, as duas se encontram. A dona de casa diz para aquela que foi vereadora 3 mandatos, se você tem assim, esses 3 mandatos, não é de você que estou falando, mas vamos supor assim, essa pessoa que está na vida pública, ela diz assim, a dona de casa, para essa mulher bem sucedida: eu queria isso, eu queria fazer essas faculdades, eu queria sair para a vida, mas meu marido não aceitava, ele deixava eu em casa. Aquela que se tornou bem sucedida, que tem vários diplomas na parede, olha para outra e diz assim: mas eu queria ter mais tempo com meu marido, eu queria ter tido mais tempo com meus filhos, eu não queria ter pago uma babá, eu queria ser a babá do meu filho. Por isso que eu digo, gente, às vezes a gente olha a vida de um sentido que não tem lógica, e a gente está olhando a grama do outro, sempre parece que é mais verde. Goste da sua vida, goste do seu lar, ame seu casamento, ele não precisa ser igual de ninguém, pelo amor de Deus. A tua vida financeira não precisa ser igual a do outro, o teu carro não tem que ser igual, a tua casa tem que ser igual, a tua vida financeira não tem que ser igual, tem que ser uma vida que você goste de viver. Tem casal que é mais romântico, eu acho bonito, né? O irmão vai lá, abriu a porta do carro para a irmã sair, coisa linda.
A irmã sai, chega a outra e diz: ô irmã, coisa linda, eu queria um marido assim, abrir a porta do carro. Daí ela diz: não, irmão, é que aqui tem trava na porta para os filhos não abrirem por dentro, só abre por fora. Às vezes a gente tem inveja do casamento dos outros, mas a gente não sabe como é que é em casa. E às vezes a gente, começa a imaginar um padrão de vida. Irmãos, eu descobri uma coisa: padrão de vida não é qualidade de vida. Porque às vezes para manter um padrão de vida, você está com a corda no pescoço e não dorme, não descansa, está estressado, está ansioso, está depressivo. Qualidade de vida é você viver no nível que dá para você viver e ser feliz com o que você tem. Você pode não ter muito, mas tem uma esposa. Você é rico do que o dinheiro não compra. Porque, irmãos, amigos que eu conheço são empresários riquíssimos, mas eles estão vivendo um perrengue no lar. Eu não tenho a grana que eles têm. Eu trabalho para pagar minhas contas, mas graças a Deus, glória a Deus, obrigado Deus, eu tenho um lar para voltar, eu tenho uma esposa. Glória a Deus. Então olhe para esse lado. Qualidade de vida é uma coisa, padrão de vida é outra coisa. E às vezes você olha para o seu marido e diz: eu queria que meu marido fosse igual a fulano. Não, então compara. Não compara, porque aí não vai dar, porque a gente vai perder sempre. Eu já descobri um monte de homem mais bonito que eu já achei um monte de homem mais rico que eu já descobri um monte de homem mais capaz que eu já descobri um monte de homem que prega melhor que eu, que é muito mais habilidoso do que eu, que tudo é mais que eu, tudo é mais que eu. Mas assim, a minha esposa diz que ama eu, o que eu faço? Eu estou contente com o amor dela. Agora, se eu ficar me comparando na rede social com um com o outro, daqui a pouco eu estou frustrado, não estou pensando: eu sou feio, eu sou incapaz, eu não tenho sucesso, eu não prospero, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas eu não quero esse sentimento, longe de mim. Eu quero olhar para a minha vida e dizer assim: a Deus, tu me deu mais do que eu posso agradecer, eu te louvo. O Senhor tem me dado muito mais. Quem concorda que o Senhor tem dado mais? Então fique em pé, vamos orar.